Boa noite, meninas! Vamos hoje ao quarto dia do livro devocional de Viviane Martinello, Mulheres Enraizadas. E o dia de hoje é A Palavra nos Encontra. Eu vou ler esse primeiro parágrafo, que eu acho que ele realmente está muito completo para que a gente inicie com o devocional de hoje. Então, ela fala aqui: no processo de cura das raízes, pode ser que você se sinta tentada a orientar-se pela palavra dos outros. Essa é uma batalha que todos iremos enfrentar. Muitos terão opiniões a seu respeito e lhe dirão o que fazer. Alguns deles estarão em sintonia com o seu coração, outros não. Entenda algo: algumas pessoas permanecerão em sua vida, mesmo que não estejam sincronizadas ao que você está vivendo. Elas ficam lá atrás, e as palavras delas estão apenas com os ponteiros atrasados. São palavras que não têm conexão com o tempo de hoje. Seja como for, caminhar de acordo com as expectativas alheias não é fácil. O que quer dizer com isso, né, gente? Que infelizmente, assim, a nossa vida, a partir de certo momento, né, tá tudo bem a gente viver uma vida sem tanto propósito quando a gente é criança, quando a gente é mais jovem. Só que chega um ponto da nossa vida que o comum, ou pelo menos o esperado, é que a gente passe a ter mais maturidade, que a gente passe então a caminhar com um olhar mais atento por onde a gente está andando, com de fato um propósito de vida. E muitas vezes a gente cai na cilada de continuar tentando passar pelas mesmas experiências que a gente tinha quando a gente ainda era jovem. E a fase da juventude, ela é mesmo muito boa. Só que vocês concordam comigo que quando a gente é mais novo, a gente acaba caminhando sem perceber muito os erros que a gente pode estar cometendo, a gente só vive. E a gente só vive porque não tem de fato um propósito. Então, quando a gente começa a se questionar e a entender a importância da gente ter uma lanterna na nossa mão e começar a entender por onde eu estou andando e aonde eu quero chegar, é que faz toda a diferença. Então, quando a gente não tem esse propósito, a gente não tem uma motivação maior ao acordar, ao se relacionar com alguém, ao tratar alguém bem. E nesse momento é que muitas vezes, quando a gente desperta a vontade de querer encontrar o nosso propósito, é que Deus pode nos ajudar. Porque nem sempre a gente vai ter a sabedoria de entender por onde eu devo ir e aonde eu devo chegar com a minha vida e com o meu propósito. Então, o fato é que é difícil mesmo quando a gente se entende que a gente precisa ter um propósito, a gente fica confuso. A gente fica pensando assim, tá, mas é agora. Eu quero ser melhor, eu quero ter um propósito, eu quero ter uma meta de vida estabelecida, eu quero conseguir conquistar as minhas coisas. Todo mundo quer isso. Isso não é uma palavra que está saindo de mim. Você que está assistindo esse vídeo, você com certeza quer conquistar várias coisas na sua vida, tanto no sentido espiritual, tanto no sentido psicológico, como no sentido financeiro também, e tá tudo bem. Todo mundo precisa de um propósito. O problema é quando você passa a só viver pelas experiências que você tinha no passado. E entendam que isso não é um olhar de julgamento para o que você viveu, ou para os quais as pessoas que possam estar à sua volta ainda não estejam buscando. Não é isso, porque o tempo é de cada um. A gente não deve julgar, isso é algo que a gente não deve de forma alguma. O tempo de cada um é muito importante. Mas o fato é que a gente deve ao menos tentar se sentir sacudida pela presença do Espírito Santo mesmo, que nos direcione a ter um propósito. Então, o convite de hoje é para que a gente aprenda a buscar as formas certas de nos tornarmos melhores e, mais do que isso, de conseguirmos encontrar um direcionamento
com uma lanterna na mão e para que a gente não fique mais sujeitos a ficar estagnadas ou ainda a cair em ciladas no meio do caminho. E essa lanterna pode ser Deus. Porque é o que eu falei ali no vídeo para vocês. Muitas vezes a gente vai ter dúvida de que caminho seguir, independente de qual área da sua vida você tá. E Deus ajuda nisso. É isso que vocês têm que entender, que para mim isso está sendo muito valorizado e é o que traz nesse devocional. Então a gente tem que entender aonde que eu quero que as minhas raízes estejam fixadas. Na opinião alheia? Ou de fato no propósito que você quer para a tua vida? Se você está vendo esse vídeo, muito provavelmente você está buscando por um propósito. E talvez você só ainda não saiba o caminho. E o que eu quero dizer é que você pode ter ideias de onde você quer chegar. Mas nem sempre você vai conseguir sem uma ajudinha externa. Por quê? Porque às vezes a gente não tem essa, não digo nem autonomia, mas a gente precisa ser direcionada de alguma forma. Então, quando a gente tem Deus para a gente conseguir se abrir, para a gente conseguir rezar, para a gente conseguir pedir direcionamento e aproveitar das sábias palavras de Deus que Ele tem para nós, fica mais fácil a gente conseguir ser direcionado. Então, assim, eu sou sincera em falar que eu sozinha não consigo certas coisas. Se você consegue, gente, parabéns. Mas ao menos eu gosto e eu preciso ter algo para eu me firmar, para que eu consiga estabelecer as regras da minha vida. Então, eu particularmente consegui organizar muito mais a minha vida depois que eu passei a querer me conhecer. E eu não vou dizer que a minha vida era só uma bagunça, né? Hoje eu sou formada, sou professora, tenho a minha família, tenho a minha vida. Não vou dizer que tudo que ficou para trás a partir do momento que eu resolvi me reencontrar não foram coisas que eu conquistei. Foram conquistadas com muito amor e carinho. Mas eu vou dizer que eu nem sempre fui tão forte emocionalmente para enfrentar os meus propósitos. Isso é um fato. Então, a gente precisa entender que tá tudo bem, a gente entender que a gente pode ser falho, que muitas vezes a gente pode precisar de ajuda, sim. E precisar principalmente de uma ajudinha no direcionamento da nossa vida. E que Deus faz isso grandiosamente. Especialmente porque as pedras e os buracos no meio do caminho, eles já existiram e continuarão existindo. Todavia, fica mais fácil quando você passa a ter Deus do seu lado para você conseguir passar por esse caminho e entender, ok, tem uma pedra aqui, ok, tem um buraco aqui, mas eu sei aonde eu quero chegar e eu vou passar por essas pedras e por esses buracos com mais sabedoria. Fica mais fácil você passar por elas. Essa é a visão que eu tenho tido hoje e o que o devocional busca transmitir pra gente também. Então, você caminhar no escuro e tentar fazer a sua maneira é uma coisa, mas quando você caminha com alguém lhe auxiliando, que é Deus, e com uma lanterna na mão, fica mais fácil. Então, cria o hábito de conseguir ter uma rotina com Deus, que depois você me conta, mas as coisas vão ficar mais fáceis. Não se tornarão simplesmente coisas que você não viverá, mas você vai ter mais discernimento para passar por tudo e com foco maior. Beijo, meus amores, boa noite.